Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Ei, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, ao podcast do Grupo Coach. Esse podcast que a gente faz com tanto carinho, especialmente para você se informar, para você acolher, para você ter espaço de voz, para você ouvir, para você aprender, principalmente para você espalhar essa semente, a semente da boa informação, em relação a um tema que muitas vezes pode parecer muito difícil e dolorido, mas que às vezes você ouvindo esse podcast, você vai acalentar o seu coração. Você vai receber uma informação que pode transformar a sua vida, transformar a sua forma de pensar, a sua forma de agir com o outro. E é esse o intuito do nosso podcast. Toda semana nós estamos aqui no YouTube, trazendo essa informação para você, para que você, além de assistir, que você compartilhe. Por isso que eu venho aqui pedir que antes da gente começar o podcast, você se inscreva no nosso canal, você comente, você compartilhe com as pessoas, porque a gente precisa que cada vez mais a mensagem de uma boa informação seja disseminada e espalhada aos 4 cantos do mundo aí, para a gente cada vez mais entender sobre temas muito importantes para a nossa vida. Mais uma vez eu venho aqui agradecer ao Grupo Zelo. Esse podcast só está indo ao ar porque a gente tem o apoio e o patrocínio do Grupo Zelo. O Grupo Zelo é uma instituição, uma das maiores no Brasil, que tem como meta, né, como base do trabalho, muito o que a gente acredita, né? A gente acredita no respeito, no acolhimento. A gente acredita principalmente que o momento da despedida é o momento da gente ficar ali com os olhos atentos para que a gente possa trazer para as pessoas cada vez mais uma experiência positiva, independente do que esteja acontecendo, né? É um momento de partida, é um momento de dor, mas é um momento de respeito. Então, ao longo do programa, as redes do Grupo Zelo também vão estar passando. Vai estar um QR Code, as informações. Eu peço para vocês clicarem, para vocês entenderem sobre os planos do Grupo Zelo, porque isso é uma coisa que normalmente a gente não quer pensar, mas que faz toda a diferença, e principalmente uma equipe que acolhe no momento mais difícil da sua vida, assim como o trabalho do Grupo Coach, né? Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tive a honra de conhecer pessoalmente. A gente fez um lanche bem mineiro aqui quando ela esteve em Belo Horizonte, a Marília Castelo Branco. A Marília, ela tem um trabalho maravilhoso vindo de uma história muito bonita. A Marília, ela é fundadora da Associação Síndrome do Amor, gestora no terceiro setor, mãe, avó e, incrivelmente, bisavó, que eu ainda estou tentando assimilar isso. Mas a Marília tem uma história linda, não só na vida pessoal e aquilo que a gente fala muito aqui, sabe? Eu acho que as nossas vidas nos trazem muitas missões. Além de lições, missões, né? O que a sua história trouxe para você, né? E eu acho que a história da Marília deixa muito claro nessa fundação maravilhosa que ela fundou e que hoje, assim, propaga uma mensagem absolutamente muito informativa, assim, e preciosa que vocês precisam ouvir. Marília, muito obrigada mais uma vez pelo aceite de estar conversando com a gente,
por um tema que a gente precisa falar cada vez mais, né? Imagina, a alegria, a honra é toda minha, né? Nunca vou esquecer do nosso encontro aí em Belo Horizonte, junto com o Tiago, foi maravilhoso. E estou aqui, o mês de maio é um mês que eu estou, assim, especialmente emocionada, né? Porque é o mês de conscientização sobre a síndrome de Edwards, que foi a síndrome que meu filho teve. E esse ano, né, como você disse, foi um ano muito especial porque eu me tornei bisavó, né? Eu entrei para a terceira idade, eu completei 60 anos, fui bisavó antes de completar 60 anos e, queira ou não, a gente acaba fazendo um balanço, né? E me dei conta, assim, de que eu participei de todas as formas de ser mãe, né? Então, eu sou mãe adolescente, eu fui mãe eu sou mãe, né, de uma pessoa com deficiência, eu sou mãe de estrelinha, eu sou avó e agora bisavó. Então, já casei filho, já separei filho, já fiz de tudo e inclusive tenho a experiência, né, que eu acho que é muito da gente vai falar sobre hoje aqui, que é ter um filho que nasce com limitações, inclusive limitação de tempo de vida, né? E, sem dúvida, foi a experiência mais difícil, mas também a mais transformadora de todas elas, né? Marília, você sabe que eu aprendi muito com vocês, assim. Eu vou te ser muito sincera, assim, quando a gente começou o trabalho do Grupo Coxa, que tem pouco mais de 6 anos isso, quando a gente chegou, né, as primeiras informações dos bebês que nasceriam e que seriam incompatíveis à vida, as nossas primeiras demandas de acolhimento foram justamente dessas pessoas, que elas não tinham essa perspectiva de vida. Então, elas já chegavam para nós com essa fala assim, meu bebê é incompatível à vida, né? Muito usando esse termo. E durante muito tempo a gente propagou esse termo mesmo, sabe? Esse sermos incompatível à vida, né? A incompatibilidade à vida, né? E a gente propagou esse termo, assim, até que a gente... É aquela coisa da informação, da gente entender um pouco além do que nos é passado, né? Quando eu tive o encontro com você, um pouco antes disso, quando a gente começou a entender, e que tem aí o Tiago nessa jornada, né, que eu fiz o acolhimento da bebezinha dele, que infelizmente partiu no útero, quando a gente vem nessa lógica aí de entender que a incompatibilidade à vida não é uma questão, não é um diagnóstico, né? A condição genética do seu filho, que a gente está falando aqui, tá ruim o seu áudio, Marília? Tá bom, Tá tudo tranquilo? tá bom, pode Que continuar. a gente está falando assim, a gente está falando especificamente hoje da síndrome de Edwards, que é a trissomia do cromossomo 18, né? A gente muitas vezes, as pessoas nem sabem que existe outros tipos de trissomia, porque a gente está acostumado, né? A gente, principalmente com muita, que a gente vê muito, né? É a síndrome de Down, né? Que é o T21. Eu também não conhecia muito outras síndromes, né? A T18, a T13, né? Que é a síndrome de Patal. E aí, a gente propagou durante muito tempo essa questão da gente, até a gente entender que não é uma fala incompatibilidade à vida, sabe? Que a gente precisa entender. E que bom que a gente tem uma data e que bom que a gente tem pessoas que, das suas dores, né? As dores se transformam em missões. Então, Marília, eu queria que você contasse um pouquinho, antes da fundação do grupo, o que foi essa história junto com o Thales? Então, o Thales, ele apareceu assim na minha vida sem pedir muita licença, né? Porque eu me casei muito jovem, né? E vivi num casamento durante 20 anos. E aí chegou um momento em que eu devia umas coisas para a vida e a vida devia algumas coisas para mim, né? E diante da educação que eu tive, né? Da formação que eu tive, muitas coisas que eu queria viver e também de acordo com a personalidade do marido que eu tinha na época, eu não podia viver dentro daquele relacionamento que era muito restrito em termos de liberdade, nada muito fora do comum, sabe? Coisas da minha geração mesmo, né? As mulheres, elas não tinham muito espaço dentro dos casamentos. Uhum. Então, a iniciativa da separação foi minha. Só que como eu tinha me casado muito cedo, eu não sabia viver sozinha. Eu sempre vivi em dupla. Então, logo, eu estava namorando de novo, né? E
obviamente, né, tem uma característica minha que eu acho que me ajuda muito na síndrome do amor, eu sou boa na paixão, assim, eu faço as coisas sempre muito apaixonada. E me apaixonei novamente, só que os meus filhos já eram adultos quando isso aconteceu, né. O do meio era adolescente e a mais velha já era adulta, e não tinha planos de ter filhos na minha vida. E essa pessoa que, né, que eu estava no segundo relacionamento, também não tinha esse plano, ele não queria ter filhos, o que era muito confortável para mim, ele não tinha e não queria ter, né. Só que um dado momento, eu comecei a achar que eu tinha entrado na menopausa, né, e falei para ele, falei: "Olha, acho que agora", eu tinha 39 anos, né, e eu tô meio estranha, assim. Aí ele falou: "Ó, pra mim não tem problema, porque a gente não tem esse plano de ter filho, vai no médico e vê o que que tá acontecendo". Eu fui. Chegou lá, acho que a médica viu meu desespero e falou: "Olha, tudo bem, eu acho que pode ser mesmo, mas vamos fazer um teste de gravidez, né, porque eu tenho que tratar, né, e eu preciso ter certeza absoluta de que você não tá grávida". Eu sabia que eu estava grávida, né, porque Aham. eu já tinha ficado outras vezes e eu conhecia as diferenças, mas aquela situação era tão, assim, tão temerosa para mim que eu negava essa possibilidade naquele momento. Até que saiu o resultado do exame e eu estava grávida, né. Então meu filho mais novo, nessa época, ele tinha 21 anos, e eu tinha que começar tudo de novo. Então lá no começo foi difícil contar para o meu pai que eu estava grávida, mas naquele momento era difícil contar para o meu filho, né, para os meus filhos que eu estava. Bom, enfim, seguimos e tal, apesar de não ser os nossos planos, a gente foi, curtiu a gravidez, todo mundo junto, agora com os irmãos adultos, né, os avós e aquela alegria. E eu ia lá, fazia meu pré-natal bonitinho, sou bem disciplinada nessas coisas. Às vezes aparecia alguma pequena dúvida ali, mas nada que se somasse, que precisasse outros exames, enfim. E eu tinha na minha cabeça, assim, eu tinha filhos saudáveis, então isso me garantia que eu nunca pensei que eu ia ter um filho com algum tipo de problema. Uhum. Bom, quando eu fiz 38 semanas de gravidez, eu estava sentindo muita pressão e eu não podia ter parto normal, né, porque eu já tinha feito cesarianas e pelas condições, pela idade e tal, e a médica falou: "Não, vamos fazer a cesariana Cesariana. então". Tá bom, fui tranquila, fiz ultrassom no mesmo dia, aqui em Ribeirão Preto, que é uma cidade onde tem pessoas, né, profissionais da saúde muito gabaritados. Nada foi visto, a não ser que era um bebê pequeno, né, os outros nasceram grandes, mas era outro pai, então para mim estava tudo normal. Fui pra maternidade, tranquila, assim, Uhum. muito tranquila. Bom, fomos lá, né, o pai foi também, assistiu o parto e, assim, eu tinha a sensação de que estava demorando um pouco mais do que eu me lembrava, mas fazia muito tempo, então talvez não. Uhum. E assim, uma hora eu percebi uma movimentação, assim, naquela cama lá que eu estava de cirurgia, na mesa de cirurgia, e os médicos, um olhou para o rosto do outro, eu nunca vou esquecer aquele olhar, assim, sabe. Eu senti que eles tinham tirado o bebê, não tinha choro, era um silêncio, assim, ensurdecedor, e um olhou para o outro como quem diz: "Meu Deus, e agora?". Bom, sei que eles pegaram meu bebê, levaram, falaram: "Ó, a gente vai ajudar o bebê, tal, não sei o quê, já já a gente traz para você ver". Daqui a pouco eles chamaram o pai, e eu fiquei lá esperando e falando: "Quero ver meu neném, quero ver meu neném, quero ver meu neném". E daqui a pouco chegou o nenê, né, do meu lado, assim, ele era muito pequeno, muito pequeno. E ele era quietinho, assim, ele não chorava, ele não. Aí eu olhei para ele e, sabe, sorri para ele. Levaram ele imediatamente e eu falei: "Eu quero dormir". E aí eles me deram aquele remédio que nessa época, Paula, eu não sabia que existia síndrome, a não ser síndrome de Down. Eu achava que isso não ia acontecer comigo, porque eu tinha filhos saudáveis, porque também é uma crença, você acha que
qualquer problema genético é hereditário e não é, né, nesse caso, principalmente tanto da síndrome de Down quanto as trissomias em geral. Não é hereditário, né? Não quer dizer que vá ter na família depois ou antes, tanto que depois de mim já vieram 2 gerações sem nenhuma síndrome, né? E não tem também casos anteriores. E eu, assim, eu tive uma sensação de morte naquele momento, sabe? Eu olhei para o meu filho e sabia que alguma coisa muito grave estava acontecendo, eu não sabia o que era. Mas o meu coração de mãe gritou e eu tive uma sensação de morte, que foi a morte do sonho, assim. Meu sonho morreu naquele momento, né? Então, sem ninguém me falar nada, eu já entrei no primeiro luto. Então, eu dormi, quando eu acordei, eu estava... A gente está falando isso há 20 anos, né? Então, é sempre bom lembrar isso. Eu estava no quarto do hospital, tinha uma médica dizendo que meu bebê tinha um problema cardíaco e que eu ia poder vê-lo mais tarde, né? Era madrugada, assim, e que era para eu descansar, né? Tá, vou descansar como, né? Depois disso tudo. Bom, enfim, nesse momento eu conheci uma Marília que eu nunca tinha visto, assim, na minha vida. Mas não no sentido, né, do que veio depois, assim, de força, nem de superação, não. Eu virei um zumbi, assim. Eu acho que eu nunca vi, nesses 16 anos oficiais e 20 anos, né, que eu acompanho famílias, uma mãe que tivesse ficado tão detonada emocionalmente quanto eu, assim. Porque eu tinha um histórico muito carinhoso, eu venho de uma família muito protetora, muito amorosa, muito delicada, muito carinhosa, muito prestativa, sabe? Que um ajuda o outro, que eu nunca tinha passado por uma situação onde alguém não pudesse me ajudar a resolver a situação, entendeu? Então, se eu estava com pouco dinheiro, sempre tinha alguém para me ajudar. Se eu não tinha emprego, sempre conseguia outro. Se, enfim, sempre tinha uma solução. E naquele momento não tinha ninguém que pudesse mudar aquela situação. Então eu considero que, na verdade, naquele momento eu encarei a primeira realidade na minha vida, assim, né? Eu tinha 40 anos e pela primeira vez eu tinha um bebê no colo, que era meu filho, e que eu não podia trocar, eu não podia botar na barriga de novo e ter de novo para ver se nascia diferente. Não havia nada. Assim, a sensação total de impotência. Quando você fala, eu não tenho controle de nada. Essa foi uma experiência muito dura na minha vida, assim, muito dura, diante da delicadeza que eu tinha vivido até então. Mas, ao mesmo tempo, ela foi a virada de chave, né? Porque eu percebi que a vida era diferente daquilo que eu tinha conhecido até então e eu precisava me adaptar a ela. Como? Eu não fazia ideia, porque eu caí numa depressão muito profunda e eu não queria tomar remédio porque eu tinha que tirar leite, né? Porque ele não conseguia mamar. E aí eu fui tratar no homeopata e eu estava tão grave que o homeopata me mandou para o psiquiatra, né? Porque ele falou, você precisa tratar porque você não vai dar conta. E eu fui, comecei a tratar e tal. E, na verdade, o que, né, tem algumas coisas, mas o que me fez, sabe, levar um tapa assim para virar a cara 180 graus foi uma conversa com o meu filho, né, com o Natan, que hoje é advogado, né, já é bem adulto e tal, que um dia chegou, né, eu levei o bebê para casa, porque naquela época eles não usavam esse termo, eu nunca ouvi esse termo incompatível com a vida, como a gente ouve hoje. Eu ouvi eles dizerem que ele teria 30 dias de vida. O que é mais ou menos a mesma coisa, mas tem um impacto um pouco diferente, né? Sim, sim. E aí eu peguei, levei ele para casa e ele ficava deitadinho no berço e eu deitada na cama, deprimidíssima. Aí um dia meu filho estava terminando a faculdade, estava naquele momento assim, sem saber o que vinha depois, e começou a fazer terapia.
E chegou um dia da terapia, entrou no quarto: "Oi, mãe, tudo bem?" "Tudo bem, meu filho, tudo bem". Mãe não fala para filho que tá mal, né. É. E aí eu falei: "E você?" Ele falou: "Ah, tô chegando da terapia agora". E eu disse: "E aí, como é que tá indo? Você quer conversar?" Ele falou: "É, hoje a gente falou sobre o Thales", né, que era o irmão. E eu falei: "É, você quer contar? Você quer falar sobre?" Aí ele pensou um pouquinho e falou: "Quero, mãe, eu quero falar sobre isso sim". Porque, eu falei para o meu terapeuta que eu estou muito desapontado com você. Aí eu falei: "Gente, espera, para mim minha vida tinha acabado, né". Aí eu precisando do maior apoio, aí o meu filho, que ele sempre foi muito conselheiro para mim, muito companheiro na minha vida, né. Aí eu virei e falei: "Quê? Desapontado? Como assim? O que que eu fiz?" Aí ele falou: "Mãe, a gente ainda não sabia o que Thales tinha, não tinha saído ainda o diagnóstico, né, Uhum. final". Ele falou: "Você já pensou se eu tivesse nascido nas condições do Thales e você tivesse aí deitada, mais doente do que ele? Será que a gente estava aqui conversando agora?" E aí ele levantou, virou assim para mim e falou: "Mãe, você é a única mãe que ele tem". Quando eu ouvi isso, eu senti como se eu tivesse sido nocauteada, assim, como se eu tivesse levado um murro na cara e tivesse quebrado tudo. Mas essa frase, "você é a única mãe que ele tem", se tornou um mantra para mim. Na hora que aquele menino saiu do quarto, aquilo ficou se repetindo: "Eu sou a única mãe que ele tem, eu sou a única mãe que ele tem". Sabe, eu podia arrumar outra pessoa para me ajudar, para me auxiliar, mas a mãe mesmo era eu. E eu tinha que dar um jeito de ser mãe, porque eu estava morta, né. Aí foi quando eu decidi, né, ir para o médico, tomar remédio, fazer terapia e conseguir sair dessa situação até muito que rapidamente. E aí tudo mudou, né. Eu cheguei à conclusão de que aquele menino estava ali, ele era meu filho, eu era a única mãe que ele tinha, e que, como mãe, eu precisava oferecer o melhor que eu pudesse para ele, né. E o melhor que eu pudesse é ele estar num bom hospital como ele estava, era eu estar perto dele, era eu cantar para ele, era eu conversar com ele, era enfim, né, independente do tempo ou condição que ele tivesse. Fazer por ele o Então que veio você poderia, o que você fez pelo Natan, o que você fez pela sua filha, né? Fazer as mesmas coisas independente do tempo, né? exatamente. Então eu tinha realmente muito medo, não é que passou não, eu continuava com medo, mas eu ia com medo mesmo, sabe, o medo me paralisou inicialmente, Aham. completamente, né. Então, aí começou, eu comecei a pesquisar, eu sempre fui muito fuçona, eu sempre gostei muito de tecnologia e eu tenho um irmão que é jornalista também e é muito sempre muito ligado em tudo, e ele me mandou um convite de uma coisa que estava começando naquela época, lá em 2004, na internet, e eu não tinha visto esse convite, ele me mandou meio para eu sair daquela, sabe, para ver se eu Aham. desconcentrava um pouco daquela tristeza que eu estava, eu passei uns dias sem ver nada, e um dia meus filhos estavam na faculdade, a outra estava numa festa, e eu sentei no o Thales na UTI, eu sentei no computador para ver e descobri esse espaço, né, que hoje é chamado de rede social, mas naquela época não era, que era o Orkut, Uhum. e eu percebi que tinha lugares ali onde as pessoas podiam discutir interesses comuns, e comecei lá uma comunidade chamada Pais de Crianças Especiais. Uhum. Porque eu percebi que naquele momento em que eu comecei a cuidar do meu filho, eu entrei num mundo onde o mundo que eu vivia já não entendia mais o que eu falava, o que eu sentia, né. Porque era muito diferente da realidade das outras pessoas. Então eu fui buscar pessoas para me ajudarem a cuidar do meu filho. Eu não tinha outra intenção, Uhum. nenhuma outra. Tanto que eu tenho o post, a primeira post que eu fiz lá, que meu filho tinha 4 meses,
ele tinha uma expectativa de vida de 30 dias, ele já tinha 4 meses e eu estava vendo que ele estava vivendo, então que eu queria encontrar alguém que me ajudasse a cuidar do meu filho, porque Aham. nem os médicos sabiam cuidar dele. Mas quais eram as limitações dele nesse momento, Marília? Então, o Thales, ele era um paciente grave, né. Ele tinha Geralmente cardiopatia? ele tinha uma cardiopatia, que para uma criança que não é sindrômica, não é uma cardiopatia grave, a cardiopatia que os bebês com T18 têm, mas para uma criança que tem uma síndrome e, portanto, ela tem um excesso de material genético, esse excesso de material genético, ele faz uma mudança, né, do funcionamento do corpo global, né, então ele tem problema cardíaco, aí ele vai ter problema respiratório, aí ele já tem problema neurológico, por conta dessa receita que foi mudada, na verdade. Uhum. É como um bolo, você vai fazer um bolo, aí você está fazendo o bolo lá, você tem que pôr 2 xícaras de farinha de trigo, mas aí tocou seu celular, você atendeu e você fala: "Será que eu já pus 2? Não, acho que eu pus só uma", e você coloca outra, e essa é a terceira. Então o Uhum. resultado desse bolo, ele vai ser um bolo, mas ele vai ser diferente do bolo que todo mundo faz, que a tua avó te ensinou, entendeu? E você estava repetindo. Então, ele tinha baixo peso, ele tinha problema respiratório, ele tinha vários problemas, né. E o pior de tudo isso é que ele tinha algo que a medicina considerava que não havia nada a ser feito, né, Uhum. só que era meu filho. E isso ficava na minha cabeça. Só que hoje, inclusive, né, cada dia que passa, eu vejo que eu tive muita sorte, porque eu tive uma excelente equipe médica aqui em Ribeirão Preto. Uhum. Os médicos, eles nunca desistiram do meu filho, nunca. Eles, naquela época, já fizeram procedimentos invasivos, como gastrostomia, ele foi entubado muitas vezes. Enfim, eu não tinha as informações que eu tenho hoje. Por exemplo, quando eu contei lá que eu pedi para dormir na hora do parto, eu não fazia ideia que meu filho podia morrer enquanto eu dormia e eu nem ia ter a oportunidade de vê-lo vivo, né. Aham. Talvez se fosse hoje, eu não faria a mesma coisa. Eu não Uhum. sabia que existia síndrome de Edwards, eu não sabia de nada, né. Eu fui no escuro, tentando causar, ou proporcionar bem-estar, ou menos sofrimento, ou não sofrimento. Eu nem pensava em tempo de vida, eu pensava naquele dia, o que eu podia fazer para aquela criança, sabe. Uhum. E assim foi. Essa comunidade, lá em 2004, 2005, ela chegou a 6.000 membros, o que hoje corresponde a 6 milhões de pessoas, se você for botar o número de pessoas que estavam na Sim, internet sim. naquela época, né. E um dia, com 1 ano e 5 meses, que foi um tempo longo para a questão, que o Thales tinha como paciente mesmo, ele era um paciente grave, 1 ano e 5 meses depois, o Thales foi embora. E eu, naquela comunidade, eu falava sobre o amor, sobre os cuidados, e as pessoas tinham a sensação, e talvez eu tivesse também, de que meu amor, ele ia salvar o meu filho, ele não ia morrer. E ele morreu, teoricamente, porque o amor salvou o meu filho, Thales vive até hoje, não uma questão religiosa nem espiritual, ele vive enquanto uma energia que veio no mundo e que botou luz numa coisa que estava escura, né. Então nada mais foi uma forma de mantê-lo vivo. Ele completou 20 anos agora dia 6 de maio, né, ele teria 20 anos. E eu sinto como se ele estivesse comigo, porque todos os dias da minha vida, esses 20 anos, eu cumpri 2 tratos que eu fiz com ele quando ele estava aqui comigo, que é: eu não seria triste por causa dele, nunca, e que eu contaria pelo menos para uma mãe, todos os dias da minha vida, que aquela história não era só dor. E é isso que eu tenho feito esses últimos 20 anos da minha vida, todo santo dia. Nossa, Marília. É difícil conversar com você, é difícil ouvir, porque é tão lindo as suas falas, assim, seja
É tão transformador a gente ouvir de uma pessoa com a experiência que você tem, assim, da gente tá falando de 20 anos atrás, que você tá falando que 20 anos atrás você não tinha essa informação. Hoje as pessoas continuam sem essa informação muitas das vezes. Eu sei Uhum. que quando eu vou acolher uma família, às vezes você me fala, você me manda mensagem, Paula, posso entrar em contato? Já entrou em contato? E as famílias realmente não sabem. Então, assim, a gente está falando de 20 anos atrás, que a gente não tinha nem rede social, que você desbravou esse universo, que os médicos muitas vezes, assim, por exemplo, você falou que não tinha que os ultrassons dele, uma hora ou outra parecia uma coisa, assim, mas que não foi te falado antes, né? Provavelmente quando ele Não. nasceu também, não veio, o diagnóstico não veio no mesmo dia. Quanto tempo depois veio o diagnóstico do T18? 30 dias depois, assim, foram 30 anos, É. sabe? Foi muito. E ainda hoje demora, porque é um exame que é legal a gente falar, que ele chama cariótipo, é um exame Aham, relativamente simples no que diz respeito à doença rara. Ele é aham, uma contagem dos cromossomos, só que ele é um exame delicado, ele demora mesmo, não foi uma demora. Inclusive, ele é feito pelo SUS também, né? aham, E ele demora mesmo. Mas para a gente, hoje eu vejo assim, né? Eu sempre falo isso para novos voluntários. As pessoas que a gente trabalha, elas estão tão feridas que até o carinho machuca. aham. Imagina uma espera de 30 dias, É, né? é fato. É. Então a gente está muito ferida, a gente está muito machucada, porque eu carregava umas culpas, assim, que depois eu vi que não são só minhas, que não eram só daquele filho que nasceu com um problema de saúde, mas era dos irmãos, dos avós, do pai, dos tios, das pessoas que estavam sofrendo por causa daquilo, né? Sim. Então você começa a juntar uma série de dores, né? E parece que a dor, ela atrai outra dor, que atrai outra e outra. E sair desse ciclo é muito difícil, porque É. você não tem força. Então, o trabalho da Síndrome do Amor, então, que foi a associação que eu fundei, né, 2 anos depois que o Thales faleceu, ela não faz nada mais do que reconectar as pessoas com a sua força interna, lembrando coisas que a dor faz com que a gente não perceba, Uhum. porque a dor ela é muito grande, ela fica maior que tudo. É, Então a e gente vai tentando diminuir essa dor, né, e diminuindo para a pessoa conseguir ver outras possibilidades, né, outras alternativas. E o peso da fala, né, do diagnóstico, assim, você não ouviu isso na sua gestação, mas ouvir isso durante a gestação também, ouvir essa frase, né, incompatível à vida, assim, parece que você está lutando contra um sistema também que já te deu o veredito ali do seu filho, né? A gente Sim, sabe que é muito difícil. A gente sabe que algumas pessoas optam até entrar na justiça para ver se conseguem fazer um aborto, alguma coisa assim, porque realmente eles te dão um veredito ali, né? E você muitas vezes cega naquele ambiente ali, é, e mal informado, você realmente acha que primeiro aquilo é com você, porque você nunca ouviu falar. Então, assim, isso está sim. acontecendo só comigo, porque eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Então isso é só Você está comigo. Eu sozinha. tô sozinha no veredito que já foi dado, né? Ele vai ser incompatível à vida, então ele não vai sobreviver. Então eu tô gestando um bebê que eu sei que vai morrer. Então, assim, é o luto. São vários lutos que a pessoa tem que elaborar ali no Muito. momento de vulnerabilidade extrema, que já é o momento da gestação, né, Marília? Que é muito delicado, Nossa, né? é muito difícil. Você morre em vida, né? É É. um negócio muito louco e tem a ver com o teu filho. É muito próximo, né? Então, assim, trazendo um pouco da experiência que a gente adquiriu hoje, você falou do sistema. Então, ao longo do tempo, a gente foi também mudando a abordagem, sabe, Paula? Aham. Porque contra a gente, vamos dizer, olhando para outro lado, né, para não falar contrário, porque eu acho que isso nem é proposital, a gente tem um sistema que nos prejudica em alguns sentidos. E um deles é assim: primeiro é a questão, não sei se nessa ordem, mas a questão econômica, né? Uhum.
Um bebê com T18 ou com outras doenças, outras condições ou doenças limitantes, ele é um custo para o Estado, ele é um custo para o plano de saúde. E a gente vive num mundo, eu não estou nem fazendo nenhum tipo de julgamento, não, é só uma constatação, Sim, né? claro. Onde o Deus é o dinheiro, né? Então, essa criança, ela gasta, ela não produz, então, ela não é nada, né? Sim. A segunda coisa a, é a, é a medicina mesmo, é a ciência. A ciência, ela é fria, e ela tem que ser fria. Uhum. Então, para a ciência, não vale a pena você investir num bebê que não vai produzir, que não vai trazer momentos padrão para aquela família, né? E deixar de investir num outro que possa fazer isso. Porque, na verdade, não tem lugar para todo mundo na fila, entendeu? Uhum. Não tem lugar para todos. Então, eu estou falando isso assim de uma maneira muito prática e fria. Então, para explicar por que a gente mudou um pouco o discurso, pelo seguinte, não adianta a gente lutar e falar, não é incompatível com a vida, não é incompatível com a vida, porque a síndrome de Edwards é grave e o índice de mortalidade é alto. Uhum. Isso é fato. Então, a gente tem que deixar muito claro que o papel da síndrome do amor não é dizer, olha, o médico é negligente com teu filho morre porque ele não cuida, porque ele não faz isso. Isso não é verdade. Pode até ser em alguns casos, como pode ser com uma gripe, né? Uhum. Porque negligência pode existir em tudo. Mas o que a gente vem falando hoje é muito maior do que isso. Uhum. É que a vida, ela não pode ser valorizada ou cuidada pelo tempo dela, entendeu? O teu filho, ele pode viver só dentro da tua barriga, mas enquanto ele está na tua barriga, ele é vida e ele precisa ser cuidado como vida, independente da condição de saúde que ele tenha, né? Então, esse é o grande mote hoje. Meu filho vai viver um dia, um mês, uma hora, alguns minutos, vai morrer na barriga, vai virar adulto? Eu não sei. Eu tenho 60 anos e quando eu nasci, minha mãe não sabia se eu ia viver 60 anos. Sim. Agora, se eu vivo um segundo que seja, eu preciso do cuidado. E a família dessa criança, ela precisa do cuidado médico. Se ela não tem o cuidado, você pode perder a criança? Pode. As chances de perder a criança até 1 ou 2 anos de vida é grande? Muito grande. Mas se a família não vê essa criança cuidada, você perde a criança e perde a família. Porque essa família vai carregar, né, nela para o resto da vida o fato de não ter podido cuidar do filho dela. O que para uma, eu digo como mãe, porque eu nunca fui pai, mas para uma mãe, isso não tem cura, entendeu? Você não cura nunca mais. Eu estou aqui, 20 anos depois, falando com você, avó, bisavó, saracuteando, porque eu tenho certeza que o meu filho foi cuidado. Certeza absoluta, porque se eu não tivesse, Paula, eu não tinha conseguido construir nada. Eu tinha destruído a minha vida e a vida das pessoas que estavam em torno de mim. Você entende como é diferente? Uhum. Não, tá claro na sua fala, tá claro, assim, eu tô vendo, assim, as histórias, né, que passam por mim, assim, isso é muito claro isso, assim, para mim. Essa fala sua, principalmente, assim, em relação à medicina, que é prático, em relação aos custos. A gente já entrevistou aqui também uma mãe, a Larissa. Se você não assistiu esse podcast, se vocês não assistiram esse podcast, eu peço para que vocês voltem. Algumas semanas atrás a gente conversa com a Larissa, que ela é mãe também do João, que também partiu, e ele tinha uma doença rara, assim, que ela custou a ter o diagnóstico. É uma doença, assim, tipo, sabe aquela coisa, assim, e não sei quantos milhões, assim. O bebê dela nasceu ele convulsionava várias e várias vezes ao dia. Então, assim, ele tinha uma doença raríssima e ela falava isso, assim,
João nasceu para mim, sabe? Ele nasceu para eu cuidar e não é porque ele não tinha perspectivas de melhora que eu não ia fazer por ele o melhor, sabe? Então, assim, eu vivi todos Claro. os dias na certeza que o João poderia não estar, mas mais do que isso, na certeza da gente tentar fazer por ele o que a gente faria por qualquer um dos nossos filhos saudáveis, sabe? A questão é essa, assim, que a gente tem que Eu olhar sei. também, né? A gente tem aí que não é o T18, a gente tem aí o filho do Zé Vaqueiro também, que é uma outra síndrome, que é a síndrome de Patal, que também é uma doença dita incompatível à vida e que está aí, sabe, que está mostrando através das redes sociais, o que é muito importante, né, Marília, assim, a gente ter essa visibilidade vindo de outras pessoas também, da gente falar sobre isso, é por isso que a gente está aqui mais uma vez com você falando, a gente esteve com o Thiago também, que contou a história da Elise, então, assim, Eu vi. da gente falar cada vez mais sobre isso e mostrar, falar assim, por que não, sabe? Por que não fazer por eles? E a gente tem, Marília, o que eu queria falar com você, a gente tem alguns dados, né? Independente da síndrome ser uma síndrome extremamente delicada, a gente tem casos de crianças que chegam até de adultos, né? Não, não existe essa Adultos possibilidade? com mais de 30 anos. Nós fizemos a segunda Conferência Nacional da T18 Brasil agora, no dia 4 de maio, lá em Vitória, no Espírito Santo, porque lá tem o maior grupo de jovens e adultos com a T18. Então, tem um menino, né, que eles falam que os meninos não vivem, que fez 18 anos agora, no dia 25. Tem moças com mais de 30 anos que vivem, né? Então, tem muitas coisas que são faladas, não só a questão da síndrome em si, dos seus sinais e sintomas, ou da questão da expectativa de vida, ou das terapias. Tem a ver também com uma questão de respeito e de preconceito, inclusive. Nós temos casos, e são vários, onde a criança não tem diagnóstico inicialmente, ela é tratada normalmente como uma criança que tem problema de saúde grave, e no momento em que chega o diagnóstico, ela é mandada para casa para morrer com laudo. Então, tá, se a gente olhar matematicamente falando, ok, só que a gente não está falando de inteligência artificial, de robô, a gente está falando de pessoas, a gente está falando do amor de alguém, Sim. sabe? É muito grave se você for pensar. Né? Eu tenho começado a conversar com alguns advogados que talvez em alguns momentos a gente precise enquadrar isso como violência psicológica, Paulo. Sim. Você não pode chegar para uma mulher que o bebê dela está se mexendo, pulando na barriga e falar que ele é incompatível com a vida porque ele está vivo. Sim. Isso é pesado demais. É mais pesado, eu te diria, com toda a experiência que eu tenho nesses anos todos, do que o próprio diagnóstico e às vezes do que a própria morte da criança. Essa frase, ela devia ser considerada crime. Sim. É matar em vida, né, Maria? É muito sério o que acontece na vida das pessoas após ouvir isso. Eu estou num momento, assim, né, da minha vida, né, na síndrome do amor, onde eu já começo a pensar eu pretendo viver muito, as mulheres na minha família vivem bastante, eu pretendo trabalhar muito ainda. Eu falo, gente, eu não estou doente, não é por isso, mas eu acho que a gente tem que se preocupar com a continuidade, né, de Sim. um trabalho que você começou. Mas eu tô, assim, outro dia eu desabafei, assim, que eu não aguento, eu já faz 20 anos que eu tento mudar isso e ainda não consegui ver, assim, eu consegui ver muita coisa mudar, isso é fato. Mas essa frase, tanto que a gente teve uma menina, uma linda moça, que é Miss Paraná na nossa conferência, que ela teve uma irmã com síndrome de Patal, e ela entrou com um projeto de lei pedindo para acabar com esse termo, para ele ser proibido, assim como a hanseníase, né? Você não pode mais chamar de lepra, né? Nos meios médicos, científicos e tal. Essa frase, ela ser proibida, porque, Paula, 90% do trabalho da síndrome do amor é recuperar mães que ouviram essa frase. Nossa, realmente, Marília, é uma lição, é uma missão.
E aqui a gente está plantando essa semente para a gente, literalmente, para a gente entender sobre. A gente não está falando que é fácil, a gente não está falando que. Muito pelo contrário, a gente já trouxe aqui mães de bebês com doenças raras. Tem um dia que se fala sobre isso. Então, assim. A gente sabe que não é fácil, mas ao mesmo tempo é a questão quando a gente faz um bebê, quando uma mãe perde um bebê no ventre, né, Marília? Tem como a gente transformar aquele momento de dor, causando mais lacunas e mais buracos com as nossas falas, ou tem como a gente fazer que a chegada daquele bebê, mesmo sem vida, seja de respeito, de amor? Então é a mesma coisa de um bebê sindrômico, né? De um bebê com uma síndrome rara. Tem como você mostrar para ela que sim, é uma doença grave, que pode haver isso, mas tem como você fazer com que aquilo seja ainda mais pesado, de mais dor, né? Depende da gente, né? Da forma que a gente vai lidar com as coisas, né? Marília, assim, eu não sei como falar, assim, como te falar que você tenha ainda mais certeza que esse trabalho seu é mais do que brilhante. Eu acredito que as redes sociais, elas nos trazem essa possibilidade da gente levar essas informações. Então, assim, por mais que você está ali há 20 anos lutando por uma única coisa, não, principalmente por essa coisa da gente parar com esse termo da incompatibilidade à vida, para a gente dar as informações que são importantes naquele momento, porque saber que o bebê não vai morrer, talvez naquele momento não seja a informação que ela precisa ter, né? Ela precisa ter tantas outras informações, né? Assim, eu queria te parabenizar. Eu vou deixar aqui ao longo do programa também, passou as redes da Marília. Tem uma frase também que vocês usam em alguns grupos, que é assim, todos os amores são compatíveis, né? Que é uma outra frase muito bonita, né? Todos os amores são perfeitos, porque Isso. é o nosso slogan, né? Todos os amores são perfeitos. É isso, gente, é sobre amor. Porque a gente não... quando você ama, você não vê imperfeição. Para nós que amamos, nossos filhos não são imperfeitos, eles são diferentes, mas eles são perfeitos, porque eles são os nossos amores. E a gente só quer cuidar deles, independente da condição ou do tempo. A gente precisa que eles sejam cuidados. É só isso. A gente sabe da gravidade, a gente sabe dos riscos, mas a gente não consegue viver pensando que eles não foram cuidados, gente. Isso é muito sério. É muito sério. Nossa, maravilhoso. Eu espero que esse programa chegue a muitas equipes médicas, a muitos pediatras, a muitas pessoas também que têm um alcance de voz e que propague. A gente sabe que tem algumas influenciadoras também que falam sobre isso. A gente está aí com o filhinho do Zé Vaqueiro lutando diariamente para estar aqui. A família super disposta. E é naquela luta, né, que a gente fala. Eu vi até a esposa do Zé Vaqueiro, que ele teve alta um dia e voltou para o hospital o dia. Muito talvez o que você passou também, né, já com o Thales, comigo. De receber alta um dia e de celebrar aquela alta e de ter que voltar para o hospital um dia, mas é ali, ela está lutando por ele, sabe? Ela está lutando pelo filho, independente desse filho ser sindrômico ou não ser sindrômico, é o filho, né? Como a Marília disse, ninguém ali tá... O filho de todo mundo é perfeito, o filho para a mãe é um ser perfeito, né? Ele pode ter uma doença, mas ninguém vai desistir. Então a gente está aqui em trabalho conjunto com a Marília e com todas as equipes que trabalham com as doenças raras para desmistificar, para a gente parar de uma vez de falar essa coisa da incompatibilidade. E mais do que isso, não só para a gente parar de falar sobre isso, mas para a gente falar e levar tantas outras informações que para tantas famílias são importantes. E se você está ouvindo esse podcast, se você está gerando um bebê trissômico, T18, T13, enfim, a trissomia, você saiba que você não está sozinha, sabe? Eu acho que é o importante da gente falar. Muito pelo contrário, é uma corrente gigante de pessoas ali que também podem estar se sentindo sozinhas, mas que podem te dar a mão, que podem te dar uma informação e te podem falar algo que talvez seja a única coisa que você está precisando ouvir. Então, Marília, eu te agradeço muito. Vou deixar aqui suas redes sociais. A Marília é uma pessoa extremamente aberta a acolher, a informar. Eu sei que hoje você tem uma equipe que trabalha com você também isso. Peço para você, se tiver alguma dúvida,
informação, entre em contato com a equipe da Marília, com a Marília, converse, conte a sua história, sabe? E se você souber de alguém que está passando por uma gestação, a gente não usa muito essa palavra aqui no grupo, atípica, né? Encaminhe esse podcast para ela também, para que essa informação se expanda cada vez mais. E aí você aprende mais uma coisa que foi, como eu falei com a Marília, que lá atrás eu aprendi, né? Não existe a incompatibilidade. Muitas vezes a incompatibilidade é nossa da gente não entender, né? O que aquela criança quer nos dizer, né? Aquela história quer nos contar. Marília, muito Paula, obrigada. Eu tenho um pouco de ranço com essa palavra atípica. Eu também demais. Eu também. E a gente trouxe a Larissa, ela falou, gente, eu não sou nada atípica, eu sou totalmente típica, sabe? Assim, é isso. Eu não uso essa palavra, não. A gente está finalizando, e aí eu queria deixar, então, sei lá, uma reflexão, na verdade, né, para todo mundo. A gente fez um vídeo, quando a Síndrome do Amor completou 10 anos, onde a gente mostrava, né, várias coisas da natureza, assim, o mar, a cachoeira, o passarinho, o gato, sei lá, um monte de coisas, né, as flores, as plantas. E a gente dizia assim, olha, tudo que está vivo é perfeito. Será que a natureza, o universo, o que você quiser chamar, ia errar logo com teu filho? Não, que lindo. Então, era isso que eu queria sabe, deixar para as pessoas que têm um filho ou que conhecem alguém. Será que o nosso filho é errado diante de tanta perfeição que a gente... Ou ele justamente tem essa forma, esse jeito, essa brevidade para que a gente mude, para que a gente se transforme, para que a gente veja algo que a gente não está conseguindo ver. Sim. Ai, Marília, é brilhante a sua fala, é uma lição, é uma missão linda que o Thales deixou. Thales é vivo todos os dias e você cumpre lindamente essa missão dessa bisavó inspiradora, assim, para tantas e tantas famílias e apoiadora. Eu te agradeço mais uma vez, Marília, deixei aqui mais uma vez suas redes sociais. Quero agradecer mais uma vez também ao Grupo Zelo, que é nosso apoiador e nosso patrocinador. Olha o tanto de informação que a gente consegue levar através de um podcast que tem um alcance gigantesco para tantas e tantas pessoas. Olha quão transformador o apoio de um podcast que leva informação é importante. Então, assim, mais uma vez eu agradeço a toda a equipe do Grupo Zelo, a toda a equipe que acredita nesse projeto e que principalmente nos incentiva a continuar com esse trabalho de acolhimento, mas também agora através do podcast de muita informação. Então, Marília, muito obrigada. A gente vai deixar, eu vou continuar sempre estando em contato com você. Inclusive, eu estou acolhendo uma mãe que está gerando um bebê trissômico. Vou pedir para ela entrar em contato com você, mas ela vai lutar muito por ele, assim, ela está lutando já na gestação, ela é médica. E aí eu já passei seu contato para ela e é isso, assim, essa corrente, assim, que por mais que pareça que nesses 20 anos você está andando muito devagarzinho, Marília, você não sabe o quão transformador você está sendo na vida de tantas e tantas famílias. Então, muito obrigada, viu, Marília? Muito obrigada mesmo. Deixo um beijo para todo mundo do Grupo Coach. Eu sou muito fã de vocês também, admiro demais o trabalho de vocês, acho que os nossos trabalhos se complementam, né? Sim. E a gente, principalmente quem trabalha com doenças raras e com esse tema, né, que é quando as coisas não saem exatamente como a gente gostaria com um filho, a gente tem que se unir, porque nós somos poucas pessoas que talvez tenham preparo ou coragem, eu não sei exatamente o que é, né, para tocar, né, nisso que é doloroso para todo mundo. Só que a dor, ela também faz parte da vida. A gente precisa abraçar a dor, acalentar a dor, né? É isso mesmo. Ela faz parte de quem está vivo. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigada mais uma vez que nos acompanhou, a você que nos acompanhou aqui em mais um podcast. Nós estamos toda semana, às quintas-feiras, ao ar aqui com o nosso podcast. Eu espero que você tenha ouvido até o final, tenha assistido até o final, que você leve essa informação, que você compartilhe essa informação com o maior número de pessoas possível, porque a gente precisa entender exatamente
como acolher, como fazer, como falar, como não falar e principalmente entender sobre coisas que muitas vezes são caladas, silenciadas e você está sofrendo sozinha, coisa que você talvez não precisaria. Então, mais uma vez, muito obrigado. Não deixem de compartilhar esse podcast, se inscrever no nosso canal, nos seguir também nas outras redes sociais, porque é por lá também que a gente traz todas as informações para você. E mais uma vez, obrigada a toda a equipe do Grupo Zelo, ao Grupo Zelo, pelo apoio e patrocínio a esse podcast. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.